Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula? Nós vamos dar continuidade nos métodos numéricos para a obtenção dos zeros de funções reais. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula, né? E espero que estejam aí todos bem. E nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o método de Newton-Raphson e o método da secante. Então, só retomando um pouquinho sobre o que nós já falamos em outras videoaulas, nós estamos trabalhando nessa unidade com métodos numéricos para a obtenção de zeros de funções reais. Então, nós já tivemos um momento onde nós analisamos aquela questão gráfica, teórica, no processo de localização e isolamento das raízes. E depois dessa fase de localização e isolamento, que é a chamada fase 1, nós passamos para a fase 2, que é a fase do refinamento da raiz. Nessa fase do refinamento, eu tinha comentado já com vocês que nós iríamos trabalhar com alguns métodos. Então, nós já trabalhamos com bissecção, com a posição falsa, com ponto fixo, e agora nós vamos trabalhar com mais dois métodos, que são os métodos, como eu já tinha destacado, Newton-Raphson e o método da secante. Beleza? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês só para trazer algumas informações, e dessas informações, o que nós podemos fazer depois é trabalhar com exemplos, demonstrações, lá na nossa videoaula, né? Na nossa aula síncrona, que a gente vai fazer nas próximas aulas aí. Beleza. Então, gente, o que nós temos aqui são os dois métodos que eu já tinha destacado, né? Método de Newton-Raphson e método da secante. E aí vamos trabalhar um pouquinho com cada um desses métodos. Então, eu vou trazer aqui os principais pontos, os principais elementos da parte teórica. E aí depois, como eu sempre costumo dizer para vocês, o meu conselho é que vocês façam as suas anotações, anotem aí as principais observações, dúvidas, apontamentos que vocês tiverem e tragam isso para nosso momento síncrono, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito sobre esses métodos. Maravilha? Então vamos lá, gente. Primeiro método que a gente vai trabalhar aqui, método de Newton-Raphson. Para nós chegarmos na formulazinha da aplicação aí do método de Newton-Raphson, nós vamos recordar um pouquinho do último método que nós trabalhamos, que foi o método do ponto fixo. Então, a partir desse método, nós vamos conseguir aí uma formulazinha para trabalhar com o método do Newton-Raphson. Lá no estudo que nós fizemos do método do ponto fixo, o que nós vimos? Nós vimos duas condiçõezinhas, né? Uma das condições de convergência desse método do ponto fixo é isso aqui, ó, que o módulo, do φ linha de x seja menor ou igual a m menor que 1 para todo x em i, no intervalo que a gente está analisando, né? Então, por isso que esse i é o intervalo que contém a raiz. Então, essa é uma primeira condição de convergência. E uma das coisas que nós vimos lá também é que a convergência desse método, gente, ela é mais rápida quanto menor é o valor desse módulo do φ' de r, né? Do φ' de r, onde esse r é a raiz aproximada que a gente está analisando. Bom, então, com a finalidade de acelerar esse processo e, além disso, garantir a convergência para a raiz, o método de Newton-Raphson, ou MNR, né, aqui uma notaçãozinha que está sendo usada para ele procura o quê? Procura uma função de iteração φ de x, tal que o φ' de r seja igual a zero. Então, a partir da fórmula geral para φ de x, que é a função de iteração, nós vamos obter um a de x, tal que o φ' de r seja igual a zero. Tá? Então, a partir dessa condição aqui, a gente vai estar garantindo essa aceleração e essa garantia de convergência para a raiz. Bom, então nós já vimos lá no método do ponto fixo que a forma geral para a função de iteração ela é dada por esse φ de x igual a x mais a de x f de x. Essa é a forma geral. Beleza, o nosso objetivo aqui, ó, é chegar,
num A de x, tal que o φ' de R seja igual a zero. Então, o nosso objetivo aqui vai ser inicialmente calcular a derivada dessa forma geral. Então, aplicando aqui, ó, calculando a derivada, nós vamos ter um φ' de x, né, igual a 1, derivada de x, mais aqui a gente tem um produto. Então, aplicando a regra do produto, a gente vai ter um A'x f de x, mais o ax é φ' de x. Então, simplesmente aplicando a regra do produto da derivada. Então, o φ' de r, né, que o nosso objetivo aqui é chegar no caso da raiz, então, simplesmente substituindo aqui o x por r, então, a gente vai ter que φ' de r é igual a 1 mais a' de r, f de r, mais a de r é φ' de r. Beleza. Só que nós sabemos o seguinte, o f de r ele é igual a zero, né? Porque o r é a nossa raiz. Consequentemente, essa partezinha aqui, ó, ela vai sumir, ela vai zerar. Então, o nosso φ' de r vai ser igual a 1, mais a de r é φ' de r. Beleza, chegamos nessa parte aqui. Só que o nosso objetivo é encontrar esse A de R de forma que o φ' de R seja igual a zero. Esse é o nosso objetivo que a gente já tinha destacado anteriormente. Então, gente, o φ' de R ele vai ser igual a zero se e somente se, né? Então a gente vai ter que igualar isso aqui a zero, né? Se e somente se esse 1 mais A de R é φ' de R é igual a zero. Beleza. Consequentemente, a gente vai ter aqui, ó, trabalhando com essa expressão, nós vamos ter que o A de R é igual a menos 1 dividido por f' de R. Então, aqui só manipulando algebricamente essa expressão. Maravilha! Dessa forma, nós chegamos num A de x igual a menos 1 sobre f' de x, desde que esse f' de R seja diferente de zero. Então, a gente está conectando aí esse φ de x, essa forma geral da função de iteração, com o R, né, que no caso seria a raiz. Lembrando mais uma vez que aqui a questão da raiz, eu já tinha destacado para vocês que a notação que nós estamos utilizando é um R, tem um xi também que a gente está usando para raiz, mas aqui nesse caso foi utilizado o R para raiz. Beleza? Então vamos lá. Então, dada f de x, a função de iteração representada por φ de x igual a x menos f de x sobre φ' de x será tal que o φ' de r é igual a zero. Então, aqui, lá na nossa aula síncrona, nós vamos pegar essa funçãozinha de iteração aqui, ó, e nós vamos dar uma brincada com ela, né? Vamos dar uma manipulada nessa expressão, de forma que a gente consiga chegar nesse φ' de r igual a zero. Então, aqui a gente encontrou uma função de iteração que garante esse φ' de r igual a zero. Maravilha? Mas é esse detalhamento a gente vai fazer lá na nossa aula síncrona. Ah, mas guardem bem essa função de iteração aqui, ó, que ela vai ser a base, né, para o nosso processo iterativo aqui no método de Newton-Raphson, tá? Bom, tem uma interpretação geométrica, gente, por trás desse método de Newton-Raphson. Como vocês podem estar percebendo, nós estamos analisando aqui casos em que aparece uma primeira derivada. E aí, se nós fizermos aí uma volta no tempo, né, lá no cálculo 1, quando a gente analisa a questão da derivada, interpretação geométrica da derivada, o que nós pensamos é, no caso da derivada, da primeira derivada, a gente pensa ele como o coeficiente angular, né, de uma reta tangente. Então, o que a gente está analisando ali é a inclinação da reta tangente por meio da interpretação geométrica da derivada. Bom, mas no que isso vai influenciar aqui no método de Newton-Raphson, tá? Bom, vai influenciar nessa interpretação geométrica do método, tá? O método de Newton, né? Então, muitas vezes, ao invés de você encontrar lá método de Newton-Raphson, simplesmente você vai encontrar método de Newton, tá? Um material que você vai pesquisar, algum estudo que você vai fazer. Então, pode aparecer também somente o método de Newton. Ele é obtido geometricamente da seguinte forma. Dado o ponto xk, f de xk, então tem um parzinho ordenado aqui, traçamos a reta LKX tangente à curva nesse ponto. Então, você tem um determinado ponto, você vai traçar uma reta tangente a essa curva nesse ponto, e aí essa reta tangente ela vai ser dada por essa forma aqui, ó. LKX é igual a f de xk mais f' de xk vezes x menos xk, onde esse cara aqui, ó, ele vai estar indicando para mim
a inclinação dessa reta tangente, né? Então, gente, esse LK de x é um modelo linear que vai aproximar a minha função numa vizinhança do xk, né? E aí, se nós encontrarmos o zero desse modelo, nós vamos chegar nisso aqui, ó, que o xk mais 1 é igual a xk menos f de xk dividido por f' de xk. Então, essa fórmula aqui, ó, é justamente a fórmula que nós vamos utilizar no processo de aproximação da raiz pelo método de Newton-Raphson. E como vocês podem perceber, olha, esse cara aqui, ó, xk mais 1, ele depende do xk, então ele depende de um passo anterior. Então, é da mesma forma que nós fizemos lá no método do ponto fixo, aquela forma recursiva, onde o próximo vai depender do anterior, e assim você vai seguir o seu processo iterativo até você atingir, obviamente, a precisão desejada. Então, essa formulazinha aqui, ó, xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre f' de xk, é a fórmula que nós vamos utilizar no processo de obtenção, né, da raiz aproximada pelo método de Newton-Raphson. Então, você vai precisar aqui de um chute, né, uma aproximação inicial, e dessa aproximação inicial você continua o seu processo iterativo. Então, aqui, gente, se vocês observarem esse gráfico, olha lá, esse x0 aqui, ó, é como se ele estivesse indicando para mim aquela aproximação inicial. Então, a gente tem aqui uma curva, né? Essa curvinha em azul, f de x, vocês já podem perceber que ela está cortando o eixo x aqui, nesse R, né? Então, aqui está a raiz. Então, o nosso objetivo vai ser aplicar o método para aproximar dessa raiz. Então, a gente parte de um chute, né? Eu gosto de usar a aproximação. A gente parte dessa aproximação inicial, e nessa aproximação inicial, gente, olha que interessante. Nesse x0, f de x0, o pontinho está aqui, ó. Você vem e traça uma reta tangente aqui, ó. Está sendo chamada de L0. É como se fosse, igual falou aqui, ó, um modelo linear para essa curva, né? Então, gente, dessa aproximação linear aqui, ó, quando ele toca o eixo x aqui, ó, você vai ter o próximo. Você tinha uma aproximação inicial, dessa aproximação inicial você vai gerar o x1 por meio dessa reta tangente que você está traçando no ponto, beleza? Então, aqui você tem x1, f de x1. E olha que interessante. Da mesma forma que aqui, ó, onde você tinha o x0, f de x0, você traçou a reta tangente. Onde você tem agora o x1, f de x1, você vem e traça uma outra reta tangente. Onde corta o eixo x, olha lá, é o x2. Aqui você teria o x2, f de x2. O que você faria? Você ia ter que traçar uma outra reta tangente aqui, de forma, gente, que nesse processo, olha, x0, x1, x2, x3 estaria vindo para cá. Você estaria se aproximando cada vez mais da tua raiz, beleza? Então, e isso tudo surge dessa fórmula aqui, ó. Xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. Onde esse f' de xk é o que está influenciando aqui, ó, nessa inclinação da reta tangente naquele ponto. Então, essa é uma interpretação legal, uma interpretação geométrica, para mostrar para vocês como que é o funcionamento desse processo iterativo no método de Newton-Raphson. Maravilha? Bom, gente, para estudar a convergência no MNR, método de Newton-Raphson, nós temos um teorema. Esse teorema fala o seguinte: sejam f de x, f' de x e f2' de x contínuas no intervalo i que contém a raiz x igual a r de f de x igual a zero. Então, aí são as hipóteses, né, que se tem. Então, você tem a função, a primeira derivada, a segunda derivada. Elas são contínuas no intervalo que contém a raiz. E, além disso, nós vamos supor que a primeira derivada em r é diferente de zero. A gente tinha destacado anteriormente, né? Então, a partir dessas informações, nós vamos ter o seguinte: existe um intervalo, esse i barra contido nesse i, então um intervalinho dentro desse intervalo onde está a raiz, contendo a raiz, tal que, se o x0 pertence a esse i barra, ou seja, essa aproximação inicial, se ela está nesse i barra, a função de iteração xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre f' de xk vai convergir para a raiz. Ou seja, não é meramente ao acaso, né? Não é qualquer coisa que vai fazer convergir pelo método de Newton-Raphson. Tem que atender a essas condições,
essa aproximação inicial tem que ser cuidadosamente escolhida, né? Não é assim um acaso para você ter a garantia de convergência, mas atendendo a essas condições desse teorema, você tem a garantia de convergência para a raiz através dessa funçãozinha de iteração. Beleza? E aí, mas a pergunta que vai surgir também, igual nos outros métodos, é até quando você vai rodar esse algoritmo, né? Ou seja, qual a precisão, qual o critério de parada para o método de Newton-Raphson? Esse processo ele vai continuar até que se obtenha a precisão desejada, né? Uma precisão que vai ser especificada, aplicando-se o seguinte critério de parada. O primeiro deles, olha, o módulo de f de xk menor que a precisão 1, ou ainda, pode-se ter o critério xk mais 1 menos xk em módulo menor que a precisão 2. Então, aqui também você vai ter duas precisões para você analisar e dessas precisões você vai aplicar esses critérios de parada para ver até quando você vai rodar esse algoritmo aqui, ó. Então, seja f de x igual a zero, então você vai ter os dados iniciais do seu problema, ou seja, a aproximação inicial, lembrando do teorema, né, para você ter a garantia de convergência, as precisões que você vai especificar. Então, a primeira condição, né, o primeiro critério que você vai usar aqui, ó. Se isso acontecer, chegou na raiz aproximada. Fim, parou. Caso contrário, você vai para o k igual a 1. Então, você vai aplicar, né, x1 igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Então, quer dizer, esse x1 depende do x0, é aquele processo iterativo, né, aquela função que você vai usar. Vai aplicar de novo a questão ali do critério de parada, né? Aplica para a precisão 1, ou então aplica para a precisão 2. Se chegar, parou, fim, o problema chegou na raiz aproximada. Caso não chegue, vamos continuar de novo. Então, aí você vai e começa o processo iterativo e vai rodando até chegar na condição de parada. Então, gente, esse é o método de Newton-Raphson. A gente vai dar uma treinada nele também lá na aula síncrona, vamos fazer alguns exercícios, conversar um pouquinho sobre ele. Por isso que eu peço, anotem aí as suas observações, as suas dúvidas, né? Os apontamentos que vocês tiverem, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre ele. E aí, gente, como um processo natural, vem um outro método, que é o chamado método da secante. Então, o Newton-Raphson, a gente viu que tinha uma questão geométrica ali por trás associada à reta tangente. E agora, método da secante, o próprio nome já está meio que direcionando, né? Geometricamente vai ser uma secante. Mas como que isso vai funcionar? Vamos ver. No caso do método de Newton, que a gente acabou de ver, uma desvantagem que a gente pode pensar, né? Às vezes ele é rápido na convergência, mas uma desvantagem que pode acontecer é o fato de que a cada iteração você precisa obter o f' de x. Então, você precisa calcular a derivada. E, em termos computacionais, requer um processador rápido para não tomar muito tempo da máquina, porque aí vai ter ali derivadas para estar calculando em cada iteração, né? Uma forma de contornar esse problema vem com esse método da secante, que seria pegar aquela função de iteração do método de Newton-Raphson e no lugar daquele f' de x, aquela derivada, você substituir por esse quociente das diferenças, lá do cálculo também que a gente já estudou, né? Que o f' de xk é dado por f de xk menos f de xk menos 1 sobre xk menos xk menos 1. Né? Então, isso aqui é lá do cálculo 1, onde esse xk e esse xk menos 1 vão ser duas aproximações para a raiz. Ou seja, no método de Newton-Raphson, você iniciava com uma aproximação inicial. No caso do método da secante, você vai precisar de duas aproximações iniciais. E aí, gente, nós vamos fazer isso lá na nossa aula síncrona. Então, nós vamos substituir esse f' de xk aqui, ó, essa formulazinha, né? Vamos manipular essa expressão de forma que a gente chegue na função de iteração do método da secante. Então, fica aí um convite para vocês, né? Antes de chegar lá na nossa aula síncrona, façam a substituição, façam as continhas aí e verifiquem que a função de iteração para o método da secante vai dar justamente isso aqui, ó. Xk mais 1 igual a xk menos 1 f de xk
menos xk f de xk menos 1 sobre f de xk menos f de xk menos 1. Tentem aí, por favor, fazerem, né, essas manipulações algébricas, e aí lá na aula 5 a gente pode dar uma discutida, dar uma conversada sobre isso e verificar, né, como que se chegou nisso. Então, como eu já tinha destacado, observe que no caso do método da secante, são necessárias duas aproximações iniciais para iniciar o processo. Então, nós vamos precisar de um xk e de um xk menos 1, né? Igual já estava destacado aqui anteriormente. Então, esse já é um ponto importante. Você vai ter uma função de iteração para o método da secante e você vai precisar de duas aproximações iniciais, diferente do Newton-Raphson, que era uma aproximação inicial, né? E aí, gente, vem a interpretação geométrica, né? Como que você vai interpretar geometricamente esse método da secante? Então, a partir dessas duas aproximações, xk menos 1 e xk, o ponto xk mais 1, ou seja, o próximo ponto que você vai encontrar no método iterativo, geometricamente, ele é obtido como sendo a abscissa do ponto de interseção do eixo x e da reta secante que passa por quem? Pelo xk menos 1, f de xk menos 1, e o f de xk, f de xk. Então, você vai ter as duas aproximações iniciais, xk menos 1 e xk. Esse xk menos 1, você vai encontrar o f dele. Esse xk, você vai encontrar o f dele. Beleza. Então, você tem aí. E aí, o que você vai fazer? Você vai encontrar a interseção do eixo x com a reta secante que passa por esses pontos. Aí ali é onde você vai ter o próximo ponto no teu processo iterativo. Como que isso funciona? Olha aqui, ó, eu trouxe até essa visão geométrica, né, o gráfico, para a gente analisar. Então, olha aqui os chutes ou aproximações iniciais. O x0 e o x1 são os dois primeiros, né? Então, está o x0 aqui, o f de x0 aqui, o x1, o f de x1. Da interpretação geométrica, fala assim que para você obter o próximo ponto, né? Então, olha aqui, ó. Você começou com x0 e x1. O próximo que você vai encontrar é o x2. Então, é esse cara aqui, ó, né? A curvinha, ela tá aqui, ó. Beleza? Então, se a curvinha tá aqui, a raiz está aqui, onde corta o eixo x. Aqui está sendo chamado de xi, mas né, são as notações que a gente usa. Então, olha comigo. x0, f de x0. x1, f de x1. Da interpretação geométrica, o que você vai fazer? Ó? Você vai traçar uma reta secante a esses dois pontos. Então, uma reta que passa aqui, ó, pelo x0, f de x0, x1, f de x1, ele vem e corta o eixo x. Então, desse x0, f de x0, x1, f de x1, você traça a reta secante. Onde essa reta secante corta o eixo x, é o próximo x do processo iterativo, certo? Então, x0, x1, ao x2, onde que ele está. Aí, agora, o que vai acontecer? Você vai ter o x1 e o x2, para você obter quem? O x3. Aí, você pega x1, f de x1, x2, f de x2. Traça uma reta secante por esse ponto, que é o que está aqui, ó, em vermelho. Onde corta o eixo x, quem que é? É o próximo ponto, é o x3. Beleza? Bom, achou agora o x3. O próximo passo é encontrar o x4. Mas aí você vai precisar de quem? Do x2 e do x3 para achar o x4. Então, você vai ter x2, f de x2, x3, f de x3. Traça a próxima reta secante aqui, ó, que está em pretinho, terceira reta secante. Olha onde que está o x4. x0, x1, x2, x3, x4. Está cada vez aproximando mais da raiz. Então, gente, olha lá. Dessas duas aproximações iniciais, traçou reta secante, encontrou a interseção com o eixo x e assim você vai fazendo o processo. Mas aí o processo vai até quando? O processo vai continuar até você obter a precisão desejada, aplicando os critérios de parada, né? Igual nos métodos anteriores. F de xk em módulo menor do que o ε1, ou ainda xk menos 1 em módulo menor aqui ε2, né? Faltou um 2 aqui. Então, você vai ter as duas precisões também. E daí, gente, vem o algoritmo igual aos outros métodos que eu já tinha destacado. Então, tem os dados iniciais, lembrando que o x0 e o x1 vão ser aproximações iniciais, na secante você vai ter duas aproximações.
O ε1 e o ε2 são precisões, lembrando que essas precisões podem ser iguais. Você vai aplicar o critério de parada, se atingir, para o processo, né? Caso contrário, você vai continuar aplicando aqui a formulazinha, né, a função de iteração para o método da secante, e aí o processo continua, até que você atinja a precisão desejada. Bom, algumas observações. Visto que o método da secante é uma aproximação para o método de Newton, né, porque ele surgiu a partir do método de Newton, as questões, as condições para a convergência do método são praticamente as mesmas, né? Acrescente-se ainda que o método pode divergir se o f de xk for aproximadamente igual ao f de xk menos 1. Beleza? Então, gente, essas são alguns pontos, né, algumas observações legais que eu queria trazer para vocês aqui, em termos teóricos, né, para que a gente possa amadurecer a ideia sobre esses dois métodos, o método de Newton-Raphson e o método da secante, para que a gente tenha condições de, na nossa aula síncrona, poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, demonstrar algumas coisas, fazer alguns exemplos, comparar esses métodos, né? Porque eu acho que uma coisa legal agora, que a gente já estudou vários métodos aí, é fazer algumas comparações entre esses métodos, verificar qual seria melhor para determinada situação, por que eu escolheria esse, por que eu escolheria aquele, mas aí deixar claro que aqui tem toda essa questão teórica por trás, mas que a gente está fazendo depois a parte prática, né, resolução de exercícios, a parte da implementação computacional, né, usando o Scilab. Tem também as possibilidades de aplicação que eu estou trazendo para vocês naquelas motivações no início de cada unidade. E aí a gente vai construindo junto esse conhecimento aí. Beleza? Então, com isso, a gente fecha essa unidade sobre métodos numéricos para obtenção de zeros de funções reais. Vamos dar continuidade, né? E a gente vai ter as nossas próximas aulas síncronas aí para conversar um pouquinho. E nas próximas videoaulas, a gente já começa a falar um pouquinho sobre resolução de sistemas lineares por métodos numéricos, ou seja, uma próxima unidade que a gente vai trabalhar. Maravilha, gente? Então é isso. Um grande abraço para todos vocês. Bons estudos, né? Espero que mais uma vez aí estejam todos bem. Vamos continuando aí no nosso ensino remoto, mas vamos ter calma, vamos ter paciência que vai dar tudo certo. Tá bom? Um abração para todo mundo e até mais, viu?